Queridos irmãos, que Jesus nos ampare, nos abençoe, que nos dê a sua paz. Apesar de estarmos separados fisicamente, mas estamos juntos no pensamento. E nós estamos vibrando todos os dias, um pelos outros. Nunca estivemos tão juntos como estamos agora. E nós vamos rogar a Jesus, ao nosso querido irmão maior, que nos ampare, nos envolva nesses momentos tão difíceis, mas que nós, com que nós, toda essa experimentação que tivemos, desse tempo de evangelho, de gotas de luz que recebemos na nossa casa, que recebemos do mundo espiritual, que nós estejamos agora colocando em prática tudo aquilo que nós recebemos em gotas de luz. Abençoa-nos, Mestre, em Teu nome nós iniciaremos a nossa palestra. Hoje nós vamos falar sobre o culto do Evangelho no lar. O que é o culto do Evangelho no lar? Para que realizar o culto do Evangelho no lar? O que nós precisamos fazer, como devemos fazer. O nosso lar, nós temos que transformar o nosso lar. Não estou me referindo à casa. A casa é a estrutura de pedra, de alvenaria, mas o lar é a estrutura de amor. Nós estamos nos referindo à estrutura de amor. E o culto no lar é trazer Jesus para dentro da nossa casa. E no livro Mestre de Amor tem uma mensagem, Jesus Contigo, onde diz assim: dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que possas pernoitar em tua casa. Prepara a mesa com água pura, abre o Evangelho e distende a mensagem de fé. Enlaça a família e ora, Jesus virá em tua visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem no liame da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e saúde, derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. E hoje é o que nós percebemos, o mundo as pessoas estão aflitas. A gente precisa começar a trazer esse equilíbrio dentro de cada lar, para que a gente possa levar para o mundo de fora essa paz. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém no edifício apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Aí tem uma história interessante no livro A Vida Escreve. É a última mensagem do livro A Vida Escreve, de Chico Xavier, pelo espírito de Hilário Silva, onde ele diz assim, a mensagem 28, o ensino da luz. Senhor, disse Tadeu a Jesus, após o dia de trabalho estafante, qual é o nosso dever maior na execução do Evangelho para a redenção das criaturas? E o mestre fitou o céu azul,
em nuvens pequeninas, semelhantes a estrigas de linho alvo, e falou em seguida. Em meio à grande tempestade, inúmeros viajantes se recolheram a enorme casarão, que se assemelhava a um labirinto. Porque sentisse medo uns dos outros, cada qual se escondeu nos quartos mais internos e, vindo à noite em vão, procuraram um lugar de saída. Começou então um enorme conflito, lamentos, pragas, assaltos, correrias, pancadas, crimes nas trevas. Um homem que por ali passava ouviu os rogos de socorro que partiam do infortunado reduto e, longe de gritar ou discutir, acendeu a sua candeia e passou entre os amotinados em profundo silêncio. Bastou a luz dele para que todos percebessem os disparates que vinham fazendo, ao mesmo tempo que encontravam por si mesmo a porta libertadora. O mestre fez grande intervalo e voltou a dizer: se a luz do bem, do bom exemplo estiver em nós, os outros perceberão com facilidade o caminho. E que fazer, Senhor, para semelhante conquista? Jesus, continuando em sua contemplação, do céu com um exilado, buscando alguma visão da pátria longínqua, aclarou docemente: procuremos o reino de Deus e sua justiça, isto é, vivamos no amor puro e na consciência tranquila, e tudo mais nos será acrescentado. Então, o Evangelho no lar é essa luz que a gente acende em prol de todos que ali habitam. Todos serão beneficiados, não só aqueles que estão dentro daquela casa, mas também os vizinhos, aqueles que estão à nossa volta, os nossos irmãos desencarnados, nossos entes queridos, todos aqueles que se aproximarem da casa, até mesmo os nossos irmãos desencarnados, os nossos inimigos desencarnados, eles também terão benefícios. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando, fiel, estudando com os teus familiares. Continua orando e a quem amas, ensinando as diretrizes do Mestre. O quanto possível debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem, da boa nova, e examina as dificuldades que te perturbam antes a inspiração consoladora do Cristo. Nesse momento, não é momento de discussões, de brigas, mas de esclarecimento em torno do Evangelho, para que não desvie para outros assuntos. Tanto que Jesus, no livro Jesus no Lar, quando ele vai à casa de Pedro, ele começa uma conversa e ele sente a conversa improfícua, desviando a conversa, e ele aborda o tema do Evangelho, né, da Boa Nova. Ele traz para esclarecer, segundo Chico Xavier e Emmanuel, o primeiro evangelho realizado foi na casa de Pedro, foi a primeira instituição onde ele realizou o culto do evangelho no lar. Não demandes as ruas nesta noite, senão para inevitáveis deveres, que não possa demorar-te para que o divino hóspede, como é que você convida um hóspede para sua casa e você sai e deixa o hóspede sozinho? Então, para que esse hóspede possa demorar no seu lar, é preciso que você continue no lar, para que continue essa mesma vibração. Temos que ter muito respeito por essa atmosfera, por esse ambiente de evangelho. O culto do evangelho, o que é?
O culto do Evangelho no lar é reunião familiar de boa vontade, no propósito de estudar o Evangelho do Cristo, com o objetivo de assimilar seus ensinamentos para pô-los em prática e progredir espiritualmente. Não é para decorar Evangelho, mas para colocar em prática e dar bom exemplo, porque sempre o bom exemplo arrasta, não é? Toda vez que nós falamos de algo, falar é fácil. O difícil é você dar o exemplo. Não adianta eu falar de paciência, falar de amor, falar de tolerância e de caridade e pouco depois que eu termino o evangelho, eu não tenho paciência, eu não atendo bem as pessoas, eu não exercito a caridade. Então, falar daquilo que nós fazemos, não adianta falar e não cumprir. Quando fazer? Quando fazer o evangelho? Escolhe um dia da semana fixo, um horário melhor para todos. A gente procura um horário que seja adequado a todos, para que todos possam estar juntos nesse instante. Organizar-se para fazer sempre o culto do Evangelho no dia e horário escolhidos. Se houver alguma dificuldade, nós podemos mudar, mas tentar não fazer, não mudar, tentar se adaptar. Se, digamos, naquele dia do Evangelho, naquele horário, eu tenho um compromisso inadiável, eu vou a esse compromisso e lá nesse momento do Evangelho eu faço sintonia. Se tiver algumas outras pessoas na casa, as outras fazem o Evangelho. E se não tiver, eu faço a minha sintonia, a minha vibração naquele momento do Evangelho. Divaldo conta que, enquanto ele fazia o Evangelho, tinha uma irmã que não gostava de participar. Mas depois de ela sempre ia para o quarto no momento do Evangelho, com a rebeldia, né? Quando foi um dia, ele percebeu que ela abria a porta discretamente do quarto e ficava ouvindo do quarto dela o Evangelho. Quando foi algum tempo depois, ela perguntou para Divaldo: você ora por todo mundo, por que não ora por mim? Ele disse: minha irmã, quando eu faço o Evangelho, eu faço para todos nós, mas na hora que você quiser, todos nós somos convidados. Então, todos nós somos convidados. Muitas vezes, no momento do Evangelho, chega um visitante na nossa casa. Então, nós não devemos deixar de realizar, porque alguém chegou. Nós diremos à pessoa: olha, eu vou fazer agora o Evangelho, você quer participar? Se você quiser participar, seja bem-vindo. Caso a pessoa não queira, a pessoa se retira. Ou então fica aguardando nós terminarmos para fazer o que veio fazer, mas nós não deixamos de fazer por conta de algum impedimento. Quem participa? Todos os moradores da casa, inclusive empregados, sem forçar a participação de ninguém. Incentivar a participação das crianças. Amigos e vizinhos podem ser convidados a participar também. As crianças, nós precisamos usar uma estratégia de estimular a participar. Então, tentando fazer leituras mais ao nível delas, buscar fazer com que elas participem da oração. Pergunta: você quer fazer a oração? Quem gostaria de fazer? Quem se sente à vontade? Quem gostaria de fazer a oração? Que é para estimular a participar. Então, usaremos livros como... Tem muitas histórias boas no livro Alvorada Cristã, histórias bem interessantes ao nível das crianças. No livro Evangelho, tem Evangelho para crianças, da Turma da Mônica. Tem muitas obras ao nível da criança e são bastante educativas. E tem outros autores que nós poderemos buscar. Agora, o Evangelho
nós devemos usar como uma base, sempre como uma base, mesmo que o texto seja pequeno, não precisa ler o texto todo, mas um texto que encerre o pensamento e um pequeno texto. E nós lemos aquele texto e pegamos uma leitura complementar com a história ao nível da criança, para não ficar enfadonho. Onde fazer? Em qualquer compartimento da casa, de preferência dispostos em torno de uma mesa. Não há necessidade de toalha branca, nem de darem as mãos, nem flores, nada, não tem nenhuma simbologia material. Por que fazer? Quando a família ora, Jesus se demora em casa, segundo Joana de Ângeles. A prece em família é poderoso influxo magnético que envolve o lar em eflúvios de luz. A evangelização, através da oração, é um caminho de libertação, tanto para o espírito arraigado no mal, quanto para os encarnados que com ele se afinizam. Como fazer? Não há fórmulas ideal para o culto do Evangelho no lar. Sugere-se um roteiro, assim, a leitura inicial de uma mensagem com conteúdo edificante, a prece inicial simples, espontânea, buscando contato com os planos superiores, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo lida aleatoriamente em sequência, comentários breves sobre o texto lido, evitando-se polêmicas e críticas. No livro Jesus no Lar, ele tem histórias bastante interessantes e bem enriquecedoras para a realização do culto no lar. No livro também Celeiro de Bênçãos, de Joana de Ângeles. Celeiro de Bênçãos, de Joana de Ângeles. Meu Deus, botando ao contrário. É assim, Celeiro de Bênçãos. Essa obra, ele no último capítulo, ele tem um capítulo aqui interessante, onde fala, não é o último não, é o segundo capítulo. Ele fala estudo evangélico no lar. O livro Boa Nova também, no livro Boa Nova, tem Messe de Amor. Messe de Amor. E todas essas obras nós temos lá na nossa casa. Quem desejar, é só entrar em contato com a CF e nós providenciaremos o livro que você desejar. Então, no livro Jesus no Lar, num diálogo entre Pedro e Jesus, ele diz assim, onde Jesus fala assim, com um olhar compassivo e fulgurante, ele diz, ele pergunta, o lavrador lavrará a madeira e usará o enxofre, o serrote, o martelo e o formão. É uma mensagem bem longa, mas eu vou ler só o principal. De outro modo, não afeiçoará a peça bruta. Assim também o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma, a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, ele fala a questão da seleção da mercadoria. Um marceneiro, ele consegue fazer barco, afeiçoar a madeira, o oleiro modela o barro. Então, no lar também, nós precisamos aperfeiçoar essas peças que vêm sob a nossa guarda, né? Sem que o lar precisa se aperfeiçoar. Porque a paz do mundo começa sob as telhas a que se nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre as quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Então, é importante nós termos harmonia para que a gente possa levar essa harmonia para o mundo lá fora. A federação lançou
uma campanha onde tinha assim, viver em família, aperte esse laço. Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna em claridade nova. Essa mensagem está no livro Jesus no Lar. A mesa de tua casa é o lar de cada dia. Por que não está lá, ao redor dela, a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade e a expansão dos raios que constituem a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sob a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. O Evangelho em família é um procedimento essencial para o grupo familiar, da mesma forma que a alimentação e o repouso, e tudo aquilo que diz respeito a necessidades básicas. É uma prática singela que todo e qualquer indivíduo pode e deve fazer, seja qual for a religião. O convite do Evangelho, portanto, lâmpada sublime, a lei dignificante, tem caráter primeiro, da mesma forma que a enxada operosa requisita braços diligentes e a terra abençoada espera serviços de proteção e cultiva a lavoura, bem entre os homens, exige trabalho contínuo e operários especializados. Começa, desse modo, na família a tua obra de extensão, a fraternidade geral. E para encerrar, a última mensagem do livro Celeiro de Bênçãos, a noite da oração em família, do estudo cristão no lar, é a festiva oportunidade de conviver algumas horas com os espíritos da luz que virão ajudar-te nas provações purificadoras em nome daquele que é benfeitor, vigilante e amigo de todos nós. Então, nesses instantes finais, nós queremos agradecer a Deus, agradecer a Jesus a oportunidade de adentrar ao seu lar, agradecer também àqueles que colaboraram com os meios de comunicação para que pudéssemos estar juntos nesse momento e relembrar a mensagem de Chico Xavier, do Espírito Meimei, onde ele diz assim: confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que teus pés estejam sangrando, ergue-te para a frente e ora. E o que nós precisamos orar em qualquer dificuldade, em qualquer instante, exercita a oração dentro do lar. Que Jesus nos ampare, nos envolva em teu nome. Nós encerramos. Assim seja.